No coração esquecido do interior, uma estrada deserta guarda segredos sombrios. Um viajante solitário, buscando um atalho para economizar tempo, se vê preso em um caminho que parece desafiar as leis da realidade. As horas não passam, a paisagem nunca muda, e uma presença sombria o observa à distância. Conforme a linha entre o real e o imaginário começa a se desfazer, ele descobre que nem todos que entram naquela estrada conseguem sair, e que algo antigo e faminto aguarda por aqueles que ousam cruzar seu caminho. A estrada era uma linha cinza infinita, cortando o deserto árido e esquecido do interior do Brasil. O sol se punha lento no horizonte, tingindo o céu de um laranja doentio, enquanto sombras alongadas dançavam na terra ressecada. Ele dirigia sozinho. O ronco do motor era a única coisa que o ancorava à realidade. Seu nome era Rodrigo, um homem comum, sem nada de notável, a não ser o desejo desesperado de chegar ao destino antes que a noite caísse por completo. O rádio chiava estático, incapaz de captar qualquer estação naquela vastidão. "Droga de lugar", murmurou, aumentando o volume numa tentativa inútil de romper o silêncio opressivo. Tudo o que conseguiu foi um chiado abafado, que mais parecia sussurros distantes. Desligou, irritado. A recomendação do velho no posto de gasolina ecoava em sua mente. "Não pegue esse atalho à noite. Há coisas que não gostam de ser incomodadas." Rodrigo riu na hora. Superstições de gente simples. Mas agora, conforme as sombras engoliam a estrada, ele começava a se perguntar por que aquele homem parecia tão pálido, tão assustado. As primeiras horas foram normais. A estrada era monótona, ladeada por árvores secas, cujos galhos retorcidos pareciam dedos esqueléticos apontando para o céu. Mas conforme a noite avançava, algo começou a mudar. O horizonte se repetia. As mesmas árvores, a mesma curva, o mesmo trecho esburacado. Olhou para o painel. O combustível parecia não diminuir. O relógio digital piscava, marcando sempre 22:37. Um calafrio percorreu sua espinha. "Deve estar quebrado", disse em voz alta, tentando convencer a si mesmo. Mas a estrada, ela nunca mudava. A paisagem parecia se dobrar sobre si mesma, como um pesadelo que recomeça sempre do início. O pavor rastejou para dentro de sua mente, apertando seu peito. O tempo não fluía ali. Foi quando a viu pela primeira vez. Uma figura solitária à beira da estrada. Uma mulher de vestido branco, manchado de poeira, com os cabelos longos cobrindo o rosto. Estava imóvel, virada de costas para ele. Rodrigo diminuiu a velocidade, hesitante. Não havia como alguém estar ali, no meio do nada. Ao passar por ela, um arrepio gelado correu por sua pele. No retrovisor, a figura virou o rosto, mas ele não conseguiu ver o rosto dela. Só uma escuridão vazia, como um buraco devorador de luz. O carro estremeceu, o motor engasgou e ele acelerou, o coração disparado, os dedos cravados no volante. 10 minutos depois, avistou algo à frente. Seu sangue congelou. Na mesma posição, o vestido sujo, os cabelos cobrindo o rosto, imóvel, esperando. Rodrigo pisou fundo no acelerador. A paisagem passava borrada ao redor, mas não importava o quanto dirigisse. Ela sempre estava lá, sempre adiante, sempre esperando. O desespero começou a corroer sua sanidade. Ele gritou, socou o volante, bateu no painel. O relógio continuava congelado ainda 22:37. Lágrimas queimaram seus olhos. A estrada nunca acabava. O combustível nunca diminuía. E a mulher, ela não o deixaria partir. O rádio ligou sozinho, soltando um chiado que ecoava pelo carro. As vozes distorcidas começaram a sussurrar, baixas, roucas, chamando seu nome. "Rodrigo, Rodrigo." Ele olhou para o retrovisor. A figura agora estava sentada no banco de trás, tão perto que ele podia sentir o cheiro da terra seca e da podridão. O motor rugiu, o carro derrapou na estrada poeirenta. O rosto dela se inclinou para frente, surgindo lentamente do manto de cabelos negros. Os olhos eram buracos vazios, vazios como a estrada sem fim. A boca se abriu num sorriso impossível, alargando-se além do queixo, revelando um vazio que puxava sua alma para o abismo. Rodrigo gritou, mas ninguém jamais escutaria. A estrada o engolira.
E a mulher voltaria a esperar por outro viajante tolo o bastante para desafiar o tempo e o espaço naquela estrada maldita. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. A estrada, antes apenas monótona, agora se contorcia em sombras vivas que dançavam à beira da visão de Rodrigo. Ele dirigia sem rumo, sem destino, apenas fugindo, mas não havia para onde fugir. O rádio continuava a sussurrar, uma mistura de estática e vozes distorcidas que o chamavam pelo nome. Rodrigo! Rodrigo! Cada sílaba arranhava sua mente, corroendo sua sanidade. Ele tentou desligar, mas o botão não respondia. Girou o volume para o 0, mas as vozes apenas ficaram mais altas. Seu corpo tremia. As mãos suadas escorregavam no volante. A mulher, ela ainda estava lá, no banco de trás, imóvel, olhando para ele com aqueles olhos vazios, devoradores de luz. A boca permanecia aberta num sorriso impossível, a mandíbula deslocada numa expressão que não era humana. Rodrigo se forçou a não olhar para o retrovisor. Se ele olhasse, sabia que a sanidade lhe escaparia de vez. A estrada nunca mudava. As árvores secas e retorcidas se repetiam como um disco quebrado, sempre as mesmas, sempre na mesma ordem. E o relógio no painel, ainda congelado em 22:37. Aquele maldito número piscando, zombando dele. O tempo não fluía ali. A realidade estava quebrada. Uma risada baixa encheu o carro. Não era uma voz humana. Era o som de algo antigo, algo que jamais deveria ter existido. As sombras na estrada pareciam se aproximar, estendendo garras longas e finas que raspavam na lataria, deixando marcas que chiavam alto, ecoando como gritos. Rodrigo acelerou, o velocímetro marcando 140 km/h, 160 km/h, 180 km/h, mas a estrada não acabava, e a risada só aumentava. Foi então que ele percebeu. Ela estava sentada ao seu lado. Não fez movimento algum. Apenas apareceu ali, no banco do passageiro, sem som, sem aviso. Tão próxima que ele podia sentir o cheiro de terra úmida e sangue seco. Seus olhos vazios se voltaram lentamente para ele. Um movimento impossível, quebrando o pescoço num ângulo grotesco. Rodrigo gritou, virando o volante com toda a força. O carro derrapou, saindo da estrada e girando sem controle. Poeira e gravetos voaram enquanto ele lutava contra o volante, o mundo girando ao seu redor. O impacto veio como um soco. O carro parou de repente, a frente afundada numa árvore retorcida. O para-brisa estilhaçado, o capô amassado. Rodrigo bateu a cabeça no volante, o gosto de sangue enchendo sua boca. Silêncio. A dor latejava em sua testa. O mundo girava ao seu redor. Levantou a cabeça devagar, tentando focar a visão. A estrada ainda estava lá, vazia, infinita. Mas o relógio agora marcava 22:38. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Eu saí. A esperança surgiu, tênue, frágil. Ele tentou abrir a porta, mas estava presa. A outra porta rangeu. Lenta, muito lenta. Ela estava de pé, do lado de fora. A mulher de vestido sujo, agora mais próxima do que nunca. A cabeça pendia num ângulo quebrado, os braços longos demais, esticando-se até o chão. Ela começou a se inclinar, a boca ainda naquele sorriso devorador. Rodrigo tentou rastejar para o banco de trás, mas algo o segurou. Mãos frias, esqueléticas, saindo debaixo do assento, agarrando seus tornozelos com força sobre-humana. Ele gritou, chutando em desespero, mas as mãos o puxavam para baixo, para um lugar onde não deveria haver nada. A mulher entrou no carro, não caminhou, não se moveu, apenas apareceu ali, tão próxima que ele podia sentir seu hálito gelado. Ela abriu a boca devagar, tão devagar, e o som que saiu foi um sussurro antigo, feito de palavras que não eram humanas. Você nunca vai sair. O rádio voltou a chiar, agora repetindo aquelas palavras sem parar, cada vez mais alto. Nunca vai sair. As vozes se misturavam. Dezenas, centenas, todas rindo, gritando, chorando. Rodrigo tentou fechar os olhos, mas quando o fez, ele estava de volta ao volante. A estrada à sua frente, infinita, repetitiva. As árvores retorcidas, o céu escuro. E o relógio, congelado em 22:37. Sua mente quebrou. Ele riu.
Uma risada rouca, desesperada, que logo se transformou em soluços. Não havia saída, não havia tempo, apenas aquela estrada. E ela, no retrovisor, a mulher ainda estava lá, sempre lá, observando, esperando, sorrindo. E ele continuou dirigindo, sabendo que nunca chegaria a lugar algum. A risada não parava. Ela reverberava nas paredes do carro, ecoando em sua mente até que cada pensamento fosse afogado naquela cacofonia enlouquecedora. Rodrigo apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Os músculos dos braços tremiam em tensão. A estrada continuava, sem fim, sem tempo, sem esperança. Ele tentou desviar o olhar, focar em qualquer coisa que não fosse o retrovisor. Mas ela estava lá, sempre lá. A mulher de vestido sujo, os cabelos cobrindo o rosto, aquele sorriso que não era feito para existir. As árvores ao redor começaram a se mover, primeiro sutilmente como sombras dançando à beira de sua visão periférica. Mas logo seus galhos retorcidos se esticaram como braços, alongando-se até se unirem sobre a estrada, formando um túnel escuro. As garras arranhavam o teto do carro, um som metálico que fazia seu cérebro vibrar. Ele gritou, mas o som foi engolido pela risada. Uma risada que não era apenas um som, era um pensamento, uma presença, algo que se infiltrava em sua alma. Eu não estou aqui, ele sussurrou, tentando acreditar nas próprias palavras. Eu não estou, eu não... Mas ele estava, e ela também. O motor começou a falhar, soluçando enquanto o carro perdia velocidade. Rodrigo olhou para o painel e viu algo impossível. O tanque de combustível ainda estava cheio. O ponteiro não se movia. O velocímetro oscilava, os números piscando erraticamente. E o relógio? 22, 37. 22, 37. 22, 37. Uma lágrima quente escorreu por seu rosto. Não havia saída. Estava preso em algum lugar que não seguia as regras do mundo real. E sabia, com uma certeza fria, que nunca sairia. O túnel de galhos se fechou ao redor do carro, as sombras se enrolando como serpentes vivas. O rádio ligou novamente, mas não havia mais vozes. Agora era um choro baixo, profundo, que parecia vir de dentro de seu peito. Rodrigo olhou para o retrovisor. A mulher estava sentada no banco de trás, mas não estava mais imóvel. Ela se inclinava para a frente, os membros alongando-se grotescamente, as articulações estalando enquanto o corpo se dobrava em ângulos impossíveis. Os cabelos escorriam como vermes negros pelo rosto, o sorriso crescendo, crescendo. E então ela falou, "Você é meu, agora." A voz era um eco, como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo, vindas de um abismo sem fundo. As sombras no túnel se agitaram, os galhos retorcidos se contorcendo em agonia. O carro estremeceu, os vidros vibrando como se fossem explodir. Rodrigo tentou abrir a porta, mas a maçaneta queimou em sua mão, um calor intenso que deixou sua pele vermelha e descascada. Ele gritou de dor, socando o vidro, chutando o painel, mas nada adiantava. Estava preso. O choro no rádio ficou mais alto. Não era o rádio. Era ele. Ele estava chorando. A mulher avançou. Cada movimento era um estalo, ossos quebrando e se rearranjando enquanto ela se arrastava para frente. Os braços longos demais, os dedos finos tocando seu ombro. A pele era fria, gelada como morte. Rodrigo congelou. Não conseguia se mexer, não conseguia respirar. O toque dela paralisava seu corpo, invadia sua mente, roubando cada pensamento, cada memória. Ele tentou lutar, mas sua força foi drenada. Ela estava o devorando. Não a carne, mas a alma. A cabeça dela tombou para o lado, o pescoço quebrado. E pela primeira vez, Rodrigo viu seu rosto. Era o rosto dele, seu próprio rosto, distorcido, vazio, com os olhos negros como a estrada interminável. A boca se abriu, repetindo suas palavras com uma voz ecoante. Eu não estou aqui, eu não estou. O pavor explodiu em sua mente. Ele gritou, um grito que quebrou o silêncio, rachou o vidro do carro e fez o rádio estourar em faíscas. Mas a mulher apenas sorriu, a boca se alargando até ocupar todo o rosto. O túnel de galhos estremeceu. As sombras desceram como uma avalanche, envolvendo o carro, invadindo o interior, mergulhando tudo na mais profunda escuridão.
Rodrigo sentiu o frio o consumir, um vazio que o puxava para baixo, para um lugar sem luz, sem tempo, sem fim. Ele tentou lutar, mas já não tinha corpo, já não tinha mente, era apenas um grito, ecoando eternamente naquela estrada amaldiçoada. E então, o silêncio. O carro apareceu na estrada novamente, intacto, como se nada tivesse acontecido. O motor roncava suavemente, o painel brilhava no escuro, e no banco do motorista, Rodrigo estava sentado, dirigindo mecanicamente, os olhos vazios, o rosto sem expressão. O relógio marcava 22h37. No banco de trás, a mulher esperava, paciente, sorrindo. E a estrada continuava, infinita, devorando o tempo, as almas, as esperanças. A estrada sussurrava, um murmúrio baixo, contínuo, feito de vozes que se entrelaçavam como serpentes, deslizando pela escuridão infinita. Rodrigo estava dirigindo, não porque queria, mas porque não havia outra coisa a fazer. As mãos presas ao volante, os olhos fixos na linha cinza que se estendia para sempre. A mente, vazia, mas a dor ainda estava lá. Uma dor profunda, enterrada na alma, como uma cicatriz que nunca cicatriza. Ele sentia o vazio, algo arrancado de dentro dele, algo que não voltaria. O relógio continuava congelado em 22h37, e o rádio ainda sussurrava, repetindo as palavras que ele não conseguia esquecer. Você nunca vai sair. O tempo não fluía ali. Tudo era eterno, repetitivo, um ciclo sem começo nem fim. Rodrigo sabia disso agora. Não importava o quanto tentasse, o quanto gritasse. Ninguém jamais o ouviria. A risada voltou, baixa, distante, ecoando pelas sombras que envolviam a estrada. Ele não precisava olhar para o retrovisor para saber que ela ainda estava lá, sempre lá. A mulher de vestido sujo, os cabelos escondendo o rosto, aquele sorriso que rasgava a realidade. Mas não era só ela. Conforme a estrada continuava, outras figuras surgiam, paradas à beira do caminho, imóveis, observando. Homens, mulheres, crianças, todos com os rostos cobertos, os corpos retorcidos em ângulos dolorosos. Alguns tinham membros alongados, outros estavam quebrados, as cabeças pendendo para o lado. Eles o observavam passar, e Rodrigo os reconhecia. Outros viajantes, outros tolos que ousaram desafiar aquela estrada maldita. Pessoas que tentaram escapar do tempo, economizar minutos, e agora estavam ali, presos para sempre, sombras sem vida, sem voz. O desespero rastejou para dentro de seu peito, apertando seu coração como um punho gelado. Ele tentou acelerar, mas o carro não respondeu. Estava condenado a continuar naquela velocidade constante, vendo as figuras desfiguradas, sentindo seus olhares vazios atravessarem sua alma. As vozes no rádio mudaram. Agora não apenas o chamavam, mas sussurravam histórias. Histórias de dor, de perda, de horror sem fim. Histórias de pessoas que haviam sido devoradas pela estrada. Seus nomes esquecidos, suas vidas apagadas. Rodrigo tentou tampar os ouvidos, mas o som estava dentro de sua cabeça. Os gritos de agonia, os choros sufocados, todos ecoando dentro dele. Ele começou a chorar. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, mas não traziam alívio. Apenas aumentavam o peso daquela eternidade insuportável. A estrada mudou. As árvores secas se dobraram, curvando-se como se estivessem em reverência. O céu ficou mais escuro, um negro absoluto que engolia toda a luz. E o ar ficou gelado, tão frio que sua respiração se transformava em névoa. Ele não queria olhar, mas olhou. O retrovisor mostrava algo novo, algo que não deveria existir. A estrada atrás dele estava desaparecendo. O asfalto se desintegrava em sombras, as árvores sendo puxadas para baixo, como se um abismo sem fundo as devorasse. E aquele vazio estava vindo em sua direção. Rodrigo acelerou, os pés batendo nos pedais, mas o carro não respondeu. O vazio se aproximava, engolindo tudo, apagando a realidade. E a mulher, ela estava lá, no meio daquele abismo, seus olhos vazios brilhando na escuridão. A risada cresceu, preenchendo o carro, preenchendo sua mente, até que tudo que ele podia ouvir era aquela loucura sem fim. Ele gritou, um grito de puro terror.
Um grito que foi arrancado de seu corpo enquanto o vazio o alcançava. O mundo desabou. Tudo escureceu. Silêncio. Rodrigo acordou. O carro estava parado no acostamento, o motor desligado, o rádio mudo. O sol brilhava no horizonte, o céu limpo e claro. Ele piscou, confuso, sentindo o calor na pele. Foi um sonho. Sua voz estava rouca, fraca. Tocou o rosto e sentiu as lágrimas secas. O coração ainda batia acelerado. O peito doía como se tivesse sido esmagado. Olhou ao redor. A estrada estava ali, solitária, deserta. Não havia figuras, não havia sombras. Apenas o asfalto queimando sob o sol escaldante. Com mãos trêmulas, ele girou a chave na ignição. O motor roncou suavemente, olhou para o painel, e o relógio mostrava 2:06:42. Um soluço escapou de sua garganta. Estava livre. Tinha escapado daquela estrada maldita. Mas então viu o retrovisor. O reflexo mostrava o banco de trás. E ela estava lá, imóvel, o sorriso vazio, os olhos devoradores de luz. Rodrigo piscou. O reflexo se foi. O banco estava vazio. Mas ele sentia sua presença. Ela ainda estava ali, dentro dele. A estrada nunca deixava ninguém ir embora. Não de verdade. Rodrigo começou a dirigir, os olhos fixos na estrada à frente. Mas no fundo de sua mente, a risada nunca parava. E ele sabia que sempre voltaria. O sol estava alto no céu quando o velho caminhoneiro parou no posto de gasolina. O calor do interior do Brasil fazia o ar tremular sobre o asfalto. E o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro solitário. Ele saiu do caminhão, esticando as costas doloridas, e foi até a loja de conveniência. O dono do posto, um homem magro com cabelos grisalhos e olhos fundos, estava atrás do balcão, lendo um jornal amarelado. "Dia quente, hein?" comentou o caminhoneiro, pegando uma garrafa de água. "Essa estrada ainda vai me matar um dia." O homem do balcão ergueu os olhos, o rosto inexpressivo. "É, estrada perigosa essa, principalmente se resolver pegar o atalho." O caminhoneiro franziu o senho. "Ah, aquele atalho pela estrada velha? Nem pensar. Já ouvi histórias demais. Gente que entra lá e nunca mais sai. Só superstição, claro, mas não arrisco." O homem assentiu lentamente, os olhos vagando pela janela. Lá fora, a estrada se estendia como uma cicatriz no solo seco. Uma linha cinza que cortava o mundo, seguindo para longe, para um lugar onde o tempo não existia. Não é superstição. A voz saiu num sussurro, mal audível. A estrada não gosta de ser incomodada. E quem entra lá, nunca volta o mesmo. O caminhoneiro riu, abrindo a garrafa de água. "Você fala como se já tivesse visto algo." O homem do balcão não riu. Seus olhos ficaram sombrios, vazios, como se olhassem para algo que ninguém mais podia ver. "Já vi. Gente voltar, mas só por fora. Por dentro, a estrada os leva." O caminhoneiro ficou desconfortável, o riso morrendo nos lábios. Que história? Que tipo de gente? Antes que o homem pudesse responder, o som de um carro entrando no posto chamou sua atenção. Um sedã cinza parou ao lado da bomba de gasolina. O caminhoneiro olhou pela janela e sentiu um arrepio. Um homem saiu do carro. Era jovem, cabelo bagunçado, roupas amassadas, o rosto pálido, os olhos fundos como se não dormisse há dias. Caminhava devagar, os passos arrastados, como se cada movimento fosse um esforço doloroso. O caminhoneiro observou enquanto o homem colocava o bico de gasolina no tanque, os ombros caídos, a cabeça baixa. Ele parecia vazio, sem vida. O dono do posto suspirou, o som pesado, cansado. "Mais um que voltou." "Como é?" perguntou o caminhoneiro confuso. O homem do balcão não respondeu. Seus olhos estavam fixos no sedã cinza, o rosto sombrio. Ele pegou o atalho. O caminhoneiro olhou novamente. O homem junto ao carro estava parado, imóvel, como uma estátua. O bico de gasolina ainda no tanque, mas ele não se movia. Apenas ficou ali, olhando para o chão. Algo estava errado. O caminhoneiro não conseguia explicar, mas sentia um frio rastejando em sua espinha. Era como se aquele homem não estivesse realmente ali. De repente, o homem virou a cabeça. Um movimento lento, mecânico. Seus olhos estavam vazios, sem brilho,
como buracos negros. A boca se abriu num sorriso. Um sorriso que não tinha emoção, não tinha vida. Apenas um corte na pele. O caminhoneiro recuou, o coração disparado. Mas... o que... O homem do balcão colocou uma mão em seu ombro, os dedos frios como gelo. Não olhe. Eles veem quando você olha demais. Eles... Quem é esse cara? O dono do posto não respondeu. Apenas observou enquanto o homem do sedã fechava o tanque e entrava no carro. O motor ligou suavemente e o veículo saiu da bomba de gasolina, voltando para a estrada. Os olhos do caminhoneiro seguiram o carro enquanto ele se afastava, a poeira subindo atrás das rodas. Foi então que ele percebeu. O relógio no painel do sedã marcava 22:37. O carro desapareceu na linha do horizonte, devorado pela estrada infinita. O caminhoneiro sentiu um calafrio, o corpo inteiro tremendo. Mas... o que diabos foi isso? O homem do balcão o soltou, voltando para trás do balcão. Pegou o jornal e se sentou, os ombros curvados, a expressão cansada. Só mais um que não voltou inteiro. O caminhoneiro abriu a boca para perguntar mais, mas as palavras não saíram. Ele olhou para a estrada novamente, agora vazia, e sentiu uma dor no peito, como um aperto profundo, inexplicável. Não pegue o atalho, disse o dono do posto, sem levantar os olhos do jornal. Não importa a pressa, não importa o que aconteça, não pegue o atalho. O caminhoneiro assentiu, as mãos trêmulas. Jogou algumas notas sobre o balcão e saiu sem dizer mais nada. Subiu na cabine do caminhão, girou a chave e saiu dali o mais rápido que pôde. O coração ainda disparado, a mente tentando entender o que tinha visto. No banco de trás, o jornal que ele pegara na última parada escorregou para o chão. Uma notícia de meses atrás. Viajante desaparecido na estrada velha. Carro abandonado encontrado. Motorista nunca localizado. A foto mostrava um sedã cinza, abandonado no acostamento. O caminhoneiro olhou para o retrovisor, mas o banco de trás estava vazio. Ele riu nervoso, tentando afastar a sensação de que algo o observava. Acelerou, mantendo os olhos na estrada à frente, jurando nunca pegar o atalho. Mas ao longe, muito ao longe, ele jurou ter visto uma mulher de vestido sujo, esperando, sorrindo. E o relógio do painel piscou por um segundo, antes de voltar ao normal. 22:37. Você teria coragem de pegar esse atalho? Ou acha que tudo isso não passa de superstição? Deixe nos comentários. Mas cuidado. Às vezes, só de falar sobre ela, a estrada começa a te observar. E antes de sair, certifique-se de estar sozinho. Se esse relato mexeu com a sua mente, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Aqui, os pesadelos são eternos. Nos vemos na próxima história. Se é que você ainda vai conseguir dormir.